Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. Para conversarmos sobre o tema, aspas, citação de Jesus, vá, vende tudo que tens e segue-me, que isto está em Mateus, capítulo 19, versículo 21, o programa Visão Espírita tem a grata alegria de receber José Eurípides Garcia, da cidade de Igarapava, participante do Centro Espírita Luz, Caridade e Amor, fundador do Lar Escola Alvorada Nova. José Eurípides é administrador aposentado e, ao longo da sua trajetória, levou o Espiritismo pela América Latina. É cofundador da Federação Espírita do Uruguai. José Eurípides Garcia, bem-vindo ao programa Visão Espírita. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Que Jesus nos ampare e abençoe. José Eurípides Garcia, o programa Visão Espírita traz esse tema sempre atual, sempre presente, para que a gente possa refletir sobre ele. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, intitulado Servir a Deus e a Mamon, temos uma citação de Lucas, aspas, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Como entender essa posição apresentada por Jesus? Ninguém pode servir a dois senhores. Veja a colocação de Jesus como é precisa, né? Não deixa margem à dúvida. Ninguém pode servir a dois senhores. Ora, quando Jesus faz essa colocação, ele está dizendo dos perigos da riqueza. Porque se você é rico e serve exclusivamente aos bens materiais, se você se vincula exclusivamente ao fato de amontoar, ajuntar, agregar, obviamente que você está servindo a um senhor. Ao passo que, se você se dedica à humanidade, à sua família em primeiro lugar, você está também servindo de outra forma, de outro caminho. Logicamente que esta passagem de Jesus, que não deixa dúvidas nenhuma, ela diz respeito ao que passa dentro de você, ao seu coração. E não ao simples fato. Jesus se refere a servir às riquezas, servir a Deus. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Ele não diz se você não tem riquezas, porque você pode ter riqueza e não servir a elas. Usar da riqueza para o bem comum, para o bem coletivo. Isso sim é a verdadeira utilidade que nós poderíamos perceber nas riquezas. Então, quando se fala servir a dois senhores, ou seja, é a quem que você se dedica? Estou preocupado em amontoar, juntar, guardar? Porque hoje nós cometemos um erro muito grande, né? Quase todos nós somos de origem muito humilde. E não queremos que os nossos filhos passem pelas dificuldades que nós passamos. Que coisa mais errada
Passar pelas dificuldades não fizeram mal nenhum para nós. Nós todos estamos aqui saudáveis, vivendo a vida naturalmente, e as dificuldades serviram para nos fortalecer. E aí eu tenho que cuidar do futuro dos meus descendentes. Então eu tenho que guardar muito dinheiro. Mas quem disse que os descendentes vão precisar daquele dinheiro? Quem disse que os descendentes vão valorizar aquele dinheiro? Quem disse que os descendentes não irão acabar com aquele dinheiro de uma maneira até mais difícil? Então, se nós pensamos no futuro, queremos realmente servir a Deus, não nos esqueçamos de que os nossos filhos não são nossos filhos. Nossos filhos são filhos de Deus, que estão sob a nossa guarda para serem encaminhados para o bem. E não estão sob a nossa guarda para que nós deixemos a ele bem-estar material. Então, sirvamos a Deus, mas sirvamos a Deus com amor, com dedicação, passando para as gerações futuras os conhecimentos e os princípios fundamentais para que eles possam viver como homens de bem. José Eurípides, no mesmo evangelho, né, nós vamos encontrar, e ligado a isto que você acabou de bem considerar de forma muito serena, aspas no que eu vou ler. O moço lhe replicou: tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. O que é que ainda me falta? Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ponderação. Somente consegue entender os significados das lições de Jesus quem é desprovido de bens materiais? Absolutamente não. O entendimento não depende dos bens materiais. O que acontece? Aquele jovem chega a Jesus, e, em outras palavras, é lógico, pergunta a ele o que ele precisaria fazer para alcançar o reino dos céus. E Jesus responde: segue os mandamentos. E ele contesta: tenho feito isso desde que cheguei à mocidade. E Jesus, percebendo que ele era um homem de bem, um moço de bem, porém muito rico, diz: vai, vende tudo que tem e dá a quem não tem, e terás um tesouro no céu. Aquele jovem ficou muito triste. Amélia Rodrigues retrata isso com uma beleza no livro Primícias do Reino. Quem tiver oportunidade, leia. Primícias do Reino, Amélia Rodrigues, psicografia do Divaldo Pereira Franco. Aquele jovem foi-se embora triste, porque significava perder os bens que ele havia amealhado. E Amélia Rodrigues relata, inclusive, que naqueles dias ele iria participar dos jogos que eram feitos em Israel em homenagem a Roma. E tinha corrida de bigas. Ele tinha comprado cavalos, importado cavalos para participar da corrida. E que aquilo para ele era muito triste ter que abandonar tudo aquilo. Então ele se vai e vai participar dos jogos. Só que num gesto infeliz no manuseio dos cavalos, ele cai e encontra a morte sobre as rodas da biga. Ora, essa é um prolongamento da situação, né? É que todos nós, quando temos bens materiais, como regra geral, tem pessoas que não são assim, mas como regra geral, nós nos apegamos àqueles bens e queremos multiplicá-los sempre. Queremos torná-los cada vez maiores. E isso gera um apego muito grande. O que Jesus queria naquele momento era
ele, o jovem, como pessoa, queria o seu coração, e ele não logrou este entendimento. Ora, quanto mais nós nos preocupamos com as coisas materiais, mais perto nós estamos da derrocada. Vamos dizer que a gente vive na vida, em média, 80 anos. Que são 80 anos frente à eternidade? Nada. Absolutamente nada. É um minuto, um segundo na eternidade. E nós queremos preservar este segundo como se ele fosse eterno. Os bens que nos pertencem hoje, amanhã estarão em outras mãos. E nós continuamos ainda a cultuar Mamon em nosso coração. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região. Sabe, Zé Eurípides, tem um poema do Vitor Hugo, né? Tem uma frase muito interessante, né? Ele fala: eu te desejo, né? Eu te desejo que você tenha dinheiro. E que pelo menos uma vez você coloque ele na frente para dizer quem é dono de quem. Quem que manda em quem. É verdade. Vitor Hugo extraordinário, né? Extraordinário, extraordinário, Vitor Hugo. Francisco de Assis abre mão da sua condição e dos recursos, até você citou Francisco de Assis na entrevista que nós tivemos no programa anterior a este, conversando também sobre é mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Então ele dispõe de todos os recursos materiais que tem, né? Isso marca profundamente a história e reverbera até na atualidade. E a pergunta que fica, né, que você estava refletindo sobre ela, por que será que nós somos tão apegados aos recursos materiais? Você vê, em cada encarnação, a gente desenvolve um aspecto da nossa personalidade. Hoje, a própria psicologia estuda as inteligências múltiplas, demonstrando que cada um de nós desenvolvemos um determinado tipo de inteligência em detrimento de outros. E na doutrina espírita não é diferente. Nós sabemos disso perfeitamente. Então, no caso específico do Francisco de Assis, ele era profundamente infeliz na vida rica que ele vivia lá na família Bernardone, que eram seus pais, né? E ele sentia-se mal. E ele queria reconstruir o templo de Jesus, a igreja de Jesus. E Francisco de Assis era um espírito, talvez, depois de Jesus, um dos mais evoluídos que já passaram pela Terra, né? Comentam-se, inclusive, que ele era a reencarnação de João Evangelista. Nós não sabemos a confirmação disso, porém pode ser um fato, né? Então, era um espírito altamente vivido, que sabia que as riquezas não tinham valores. Porém, quando ele abandona tudo, as riquezas, para se transformar no pobrezinho de Assis, a própria igreja da qual ele pertencia foi totalmente contra ele. Ele teve muitas dificuldades dentro do próprio seio da igreja para romper com aquela tradição para o seu voto de pobreza. E os franciscanos nem sempre foram muito aceitos naquela época da igreja. Então, nós vemos que existem almas, existem espíritos
que através da evolução dos seus aspectos emocionais e da sua inteligência, já romperam com esse apego aos bens materiais. Outros não. Comparemos, por exemplo, que já que já está no nosso assunto, né, o jovem rico do Evangelho com Francisco de Assis. Um não abre mão da riqueza e encontra a morte. O outro despreza a riqueza e vai ser útil a Jesus, útil aos seus irmãos. Para termos uma ideia do desprendimento do Francisco de Assis, comenta-se uma história, um conto, né, talvez seja realidade, que um dia ele caminhava por uma estrada e, naquela época, os leprosos andavam com o sininho na mão, balançando o sininho, como que avisando, saia do caminho, porque aqui vai um leproso. E ele vai pela estrada e ouve o barulho do sino. E ele põe as mãos nos seus bolsos e não encontra nada, absolutamente nada para dar. E quando o leproso surge à sua frente, o leproso diz, afaste-se do caminho, deixe aí sua esmola, porque eu vou passar. E ele, não tendo esmola nenhuma para dar, vai ao encontro do leproso, o abraça e beija. Quando ele dá o beijo, o leproso se transfigura. E é o próprio Jesus disfarçado em um leproso. É algo assim que arrepia a gente, essa história, né? Então, são pessoas que abriram mão, mas que têm muito amor para dar. Estes são os espíritos realmente de evolução e que marcam a sua passagem pela Terra. Voltando sem nenhum sentido pejorativo, voltando à mensagem lá do jovem rico, né? Nós nem sabemos o nome dele. Era um jovem rico. Francisco de Assis é inesquecível. Sabe que não vou ter condições de citar a fonte, mas aspas no que eu vou colocar, né, é atribuído a Francisco de Assis, né, que ele é enviado para conversar com Salatino, né, e Salatino diz o seguinte, né, a Francisco de Assis: vai e diga aos seus religiosos, né, ao seu Papa, que se enviassem, se todos fossem e tivessem as suas atitudes, nós teríamos paz. Olha a grandeza de um Francisco de Assis conversando então com Salatino, um líder, né, dos mouros, um líder fortíssimo, né, que vai, toma Jerusalém e se impõe, né, numa triste página da nossa história, né? E uma outra citação aqui também, alguém que era poderoso, rico, dominava, né? Saulo, né? Nós trazemos aqui uma citação de Saulo para a gente refletir sobre ela, que é aspas, né? Saulo diz: é preciso viver no mundo sem ser do mundo. Como viver no mundo sem ser do mundo, uma vez que somos espíritos encarnados, envolvidos por todas as circunstâncias que apresentam essa realidade? Na verdade, nós somos espíritos encarnados, somos do mundo temporariamente, que nós estamos aqui em caráter transitório. É lógico que a vida material nos impõe muitas necessidades, muitas. É natural que a vida material nos impõe a necessidade de alimentar, de vestir, de ter um abrigo, de cuidar de uma família. Então, o que nós estamos falando não é um desprezo total ao dinheiro, não é isso. Nós estamos falando da necessidade de trabalho, da necessidade de progresso espiritual pelo trabalho. Mas estamos falando que não é necessidade do supérfluo, que as pessoas ricas dificilmente encontram paz.
E a gente vê isso também em Jesus, naquela passagem lá quando o rico, né, e o Lázaro, o leproso, que alimentava das migalhas que o rico deixava cair da sua mesa. Que depois de desencarnado, o Lázaro fala para desça lá na terra e avise os meus filhos. O rico fala, não adianta, entre nós há um abismo. Eles já têm Moisés, têm os profetas, e nem assim os seguem. Então, são coisas assim maravilhosas que a gente, quando estuda o Evangelho de Jesus, a gente se emociona. Olhai os lírios no pântano, contemplai as aves no céu, elas não tecem nem fiam. Que poema mais lindo! Ou seja, você precisa, mas considere que você tem Deus. Você está no mundo, precisa das coisas do mundo, porém, sem se apegar ao mundo, que você vai embora dele. Amanhã você vai partir. E tudo vai ficar aqui. E o que é pior, aqueles que não conseguem, eles acabam não indo embora. Morrem e não desencarnam, entre aspas, né? Abre aspas e fecha. Morrem, mas não desencarnam. Continuam vinculados àquelas coisas, aos bens que aqui estão, mesmo que esses bens queimem suas mãos. Sofrem a partilha, sofrem as desavenças, as disputas. Então, seja do mundo, viva no mundo, mas não se apegue às coisas do mundo. Essa seria a mensagem de Jesus. Sabe, José Eurípides, nós temos, enquanto espíritos encarnados, e as religiões e todos os filósofos ao longo do tempo, né, muitos vêm trazendo mensagem e nos mostrando estas verdades, né? Trazendo um despertar para nós, nos alertando, né? Mas como é difícil, por que é tão difícil seguir o Cristo? Será porque os cristãos dão exemplos complicados, alguns exemplos tristes, e aí as pessoas acabam seguindo os cristãos e não o Cristo? Humberto de Campos, em um dos seus livros, O Irmão X, né, em um dos seus livros, ele narra a história de uma pessoa que chegou no céu depois de desencarnado, e lá no portão do céu o anjo estava tomando nota das coisas que ele havia feito. E ele pergunta, qual era a sua religião? Ele diz, olha, eu não tive religião, porque eu me tornei católico e vi as coisas que aconteciam dentro da igreja, a postura do padre, aquilo me assustou e eu mudei. Me transformei no evangelho. Porém, o pastor era exclusivista, queria dinheiro, queria sucesso, e eu olhei e fui embora. Me tornei espírita. Os médiuns, terríveis, eram endeusados. O presidente do centro se considerava um senhor, um chefe do poder. E aí então eu abandonei as religiões. Vivi, me enclausurei na minha casa, continuei fazendo minhas leituras, porém me isolei do mundo. Aí o anjo diz, encurtando a história, né? O anjo diz assim, pois é, Jesus nunca falou para você seguir o presidente do centro espírita, o médium, o padre, o pastor. Disse, segue-me. Se você segue a Jesus, não tem essas coisas. Então, esse é o resumo dessa situação toda que nós estamos vivendo, né? Ou seja, seguir a Jesus é a palavra de ordem. O que Jesus tinha na Terra? Nada. Não tinha nenhuma sandália. Recostava a pedra, a cabeça para recostar. Quem que ele buscou para trabalhar com ele? Algum rico? Não. Buscou as pessoas simples. Ou seja, passou pela praia e disse, segue-me, vamos.
Segue-me tu, né? Segue-me tu. Segue-me Então, tu. são coisas assim maravilhosas, exemplos notáveis, que nós esquecemos. É Quando verdade. você lê o Evangelho, você se emociona. Aí você fica rico, relê o Evangelho e pensa, bobagem. É. Infelizmente, nós vivemos assim. Porém, Jesus está no comando, sempre, hoje e sempre. Zé Eurípides, estamos chegando ao final desse programa Visão Espírita, agradecendo a brandura da sua fala, a serenidade das suas reflexões, o tempo que você nos dedicou, lhe somos muito gratos. Por favor, deixe uma mensagem final ao nosso telespectador e ouvinte do Visão Espírita. Olha, na verdade, quem tem que agradecer sou somente eu. Agradeço imensamente a oportunidade, o contato, essa chance que vocês me estão dando de estar aqui presente. Que Jesus os abençoe e que nos envolva a todos num clima de paz e de harmonia. Queridos irmãos que nos ouvem, que nos assistem, tenham Jesus como parâmetro, tenham Jesus como guia. Ele é o Senhor. Ele que nos dá o exemplo, a vida e a oportunidade. Sejamos fraternos, sejamos amigos, companheiros, e aquele que quiser ser o primeiro, sirva bem e melhor. Nós só conseguiremos ser o primeiro a hora que aprendermos a servir. Nós não estamos na Terra para ser amados. Nós estamos para aprender a amar. Amar e servir são os dois verbos, as duas palavras de ordem para o nosso progresso e a nossa paz espiritual. Um abraço fraterno para todos, muita paz. Agradecemos a você que ficou conosco até agora neste programa Visão Espírita e ao chegarmos no final, lembramos de Francisco de Assis com a seguinte frase, aspas, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é renascendo que vamos adiante na vida eterna. Até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região.